Grande Orestes, tudo bem? Vamos lá, vou esperar seu pedido de entrada aí. Autorizando o Orestes a entrar. Temos aí. E Olá, aí, Orestes, tudo bem? tudo bom? Tudo bem. Bem, Está bem de conexão? Está ouvindo legal? aqui tá tranquilo, o áudio tá sossegado, a conexão aqui por enquanto tá sossegada. Há uns tempos atrás, aí umas 2 semanas, eu tive alguns problemas de variação por conta do horário, mas acredito que hoje vai estar tudo tranquilo, pelo menos tudo tranquilo correndo até agora. Se Deus quiser. Na semana passada, na live passada, eu tive problemas com. Eu estava no Wi-Fi e no Wi-Fi não dava. Eu tive que colocar no 4G e aí eu tive um pouco mais de sorte. Eu já até tiro o meu do Wi-Fi, É, porque aí tem computador, tem minha tem namorada. mais. Exatamente. Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Queria primeiro agradecer imensamente aí o convite. É um prazer, né, participar aí desse grupo que vocês formam. Você, o Vinícius, que estão tocando esse projeto sensacional. E para mim é mais satisfação mesmo estar aqui com você. Eu agradeço de igual forma, para nós é uma alegria ter você aqui. Eu e o Vinícius já vínhamos conversando há um bom tempo sobre esse projeto de lives e você estava contemplado aí como uma tentativa nossa de arrebanhar você para cá. E felizmente você veio, que para nós é muito bom, né? Obrigado, eu que agradeço. Como hoje, muito provavelmente, eu dei um público que é mais seguidor seu também, que não conhece muito do nosso trabalho, eu vou fazer uma leve introdução, explicar um pouco do que é a hierarquia dinâmica. Talvez nem você saiba, não sei, mas a hierarquia dinâmica ele surgiu de um grupo de estudos para o concurso da magistratura. Olha que massa. Esse grupo de estudos rendeu aí, acho que talvez 8 aprovados, e, enfim, quase todo mundo que passou por ali acabou se sagrando aprovado em concurso da magistratura e está aí trabalhando. Tem o Vinícius, o Eduardo, o Fábio Capone, Fábio Vitali, Ó, o legal. O Ricardo Eduardo Sanches, Silva? Tucci. Tem uma infinidade aí. Então, foi muito bom, foi muito proveitoso. E agora quem está tocando o propósito daquele grupo que era ser um ambiente, um locus de discussão, somos agora Vinícius e eu. O Que Vinícius na legal. magistratura e eu na advocacia. Então, para quem não conhece e quiser se interessar um pouco mais e conhecer, esse aqui é o perfil Hierarquia Dinâmica no Instagram e a característica dele é ser plural, é ter opiniões, não importa, muitas vezes as minhas opiniões divergem das do Vinícius e vice-versa, mas mesmo assim nós publicamos, nós debatemos e ele tem por característica, então, uma pluralidade, ele é líquido. E isso é bom porque é exatamente desse debate, dessa confluência de ideias, que o direito acaba por si só evoluindo, né? Então, você cria Sim, novas teses, você acaba aprofundando o estudo em alguns artigos, misturando sim. teses de outros estados, outras searas, e é importante essa conexão entre o lado da magistratura, o lado da advocacia, porque não há nada mais dinâmico hoje em dia do que o direito trabalhista, né? Em especial nesses Exatamente, tempos que estamos vivendo. exatamente. É, antes de falar do tema, só para não dizer que estou chovendo no molhado, eu vou chover no molhado. Então, nosso convidado de hoje é o Orestes Reboat, que nós recebemos com muito carinho, muita alegria, que é advogado, que é professor, coordenador dos cursos de pós-graduação do ProOrdem, em Campinas, em Goiânia, enfim, uma pessoa muito conhecida, muito querida, um profissional competente e que hoje vem aqui dividir um pouco de conhecimentos, impressões, críticas em relação a esses temas que estão agora periclitando. MP 927, MP 936, revogação da MP 905, enfim. Até a proposta nossa de colocar de volta um pouco no centro a MP 927 é no sentido mesmo de resgatar
alguns temas que parece que ficaram ofuscados com o advento da MP 936. Sim. Nós percebemos, então, que havia aí, todos os holofotes passaram a se direcionar para suspensão de contrato de trabalho, redução proporcional de salário e jornada, e tópicos interessantes, muito importantes, que estão lá contemplados na MP 927, acabaram ficando um pouco de lado, um pouco em segundo plano. E talvez não fosse essa a intenção desse legislador interino, né, que é o governo federal, através da MP, das medidas provisórias, de talvez guardar essas possibilidades contempladas na MP 936 para um momento posterior. Enfim, então nossa proposta aqui hoje é fazer um reloaded, né, da 927, pelo menos em alguns pontos que a gente consiga falar. Infelizmente, o Instagram limita bastante a nossa discussão, porque é apenas 1 hora de live, né? E se você olhar aí no card de lives que está no alto do celular, é impressionante. Nesse momento deve ter 15 ou mais acontecendo ao mesmo tempo, não é? Sim. Mas tudo bem, isso não impede, eu acho que é válido. Nós, ao mesmo tempo, estamos gravando essa live e vamos depois disponibilizá-la no YouTube para que ela fique permanentemente para consulta, para quem se interessar, não conseguir visualizá-la nas próximas 24 horas, não tem problema, vai ter esse acesso no YouTube. No canal do Hierarquia Dinâmica. Nós criamos um canal no YouTube, ainda não divulgamos, que nós estamos esperando dar um número, pelo menos umas 10 lives colocadas lá. Aí Legal. Nós divulgamos, fazemos esse spread da notícia, e as pessoas podem então checar lá, e a ideia é que ao longo do tempo ele seja o nosso banco de dados, o banco de lives. Vai dar muito certo, tenho certeza. Então tá bom. Vamos lá então? Vamos lá, vamos falar por onde você acha que a gente deve começar, ou numa ordem cronológica das MPs, pode ser que vai tocando aí. Tá, a liberdade aqui é a regra, você também pode fazer da forma que achar melhor, nós não temos direito de propriedade em relação a isso não, tá bom? Beleza, vamos embora. O governo federal editou então a medida provisória 927, né? E ali então trouxe uma regra muito polêmica, dizendo que o artigo 29, mais especificamente, que a Covid-19 não será caracterizada doença ocupacional. E veio o STF em controle de constitucionalidade e suspendeu a eficácia, e tudo bem que é medida liminar, mas suspendeu a eficácia desse artigo 927. Na sua visão, como profissional, criticamente, eu acho que tudo aqui é válido. Você entende que o STF acabou dizendo que Covid não pode ser considerada doença ocupacional? Eu volto aqui, Maurício, quando surgiu a MP 927, acho que foi no dia seguinte, eu acabei já fazendo logo uma live, eu passei a noite, né, estudando ela, e talvez um dos primeiros tópicos que eu abordei foi do artigo 29, né? E aqui eu vou resgatar exatamente o que fala o artigo 29, que ele fala que a doença Covid-19 não será considerada doença ocupacional, mas ele vinha com uma vírgula, salvo constatado nexo de causalidade. E aí me vem, isso eu falo muitas vezes nas aulas, aquela necessidade que a gente tem de sempre tentar legislar, sempre tentar criar uma lei. Então, a gente sempre tenta ter um artigo de lei para resolver um problema, um artigo de lei para resolver um problema. Ao meu ver, esse artigo não tinha necessidade de estar numa MP, né? E me parece aquele lance, que por ter o disposto na lei, me protegeria mais, né? Eu estaria mais protegido, enquanto empregador, de não ter um vínculo entre o corona e a minha atividade. Mas tem atividades que, obrigatoriamente, você vai expor o profissional à possibilidade de contágio.
em especial as atividades relacionadas à saúde. Então, você pega pessoas que trabalham em hospitais, em clínicas médicas, e que estão sujeitas a essa exposição e que, ao meu ver, sem dúvida nenhuma, um eventual, né, acometimento de Covid nessas circunstâncias seria considerado doença ocupacional. Então, para mim, acaba sendo tanto aquele movimento que cria-se uma lei para tentar falar algo que já existia, né? Se a gente pegar toda a legislação previdenciária que falava sobre doença ocupacional, sim, já poderia ser enquadrado como doença ocupacional. O que me parece aqui é que a lei veio para falar assim, olha, não é todo caso que vai ser considerado doença ocupacional. E aí teria que ter a necessidade de comprovação de um nexo de causalidade. Ao meu ver, isso aí acaba sendo uma análise lógica, né? E esses dispositivos legais acabam surgindo dessa cultura que nós temos do direito germânico-romano, você ter necessidade de lei escrita para tentar sustentar uma tese, aonde você pega outros países anglo-saxões, né, por exemplo, que trabalham o direito dos costumes, o common law, já partiria para uma análise mais simples, né? O que me preocupa nesse aspecto em si é a difusão da notícia de forma parcelada ou de forma a gerar uma desinformação. Porque vem com a informação, Covid não é doença ocupacional. Mas se meu irmão, por exemplo, é fisioterapeuta, ele está trabalhando hoje dentro de um hospital na UTI para tratamento de Covid. Né? A função dele é respiratória, ele é fisioterapeuta especializado no campo respiratório, e ele trabalha regulando isso daí. Então, ele veio para mim e falou, mas se eu pegar o Covid? Sem dúvida, para mim, haveria aí um nexo de causalidade. Entraríamos, talvez, num aspecto que a empresa teria que provar que não há o nexo, né? Tal como se fosse o NITEP, né? Um nexo técnico epidemiológico. Então, acredito que seria por essa linha. Só que a partir do momento que vem a informação que o STF reconhece como doença ocupacional, teria que vir acrescido da ressalva que comprovado o nexo de causalidade. Sim. Né? Porque eu já respondi só essa semana, Maurício, acho que uns 4, 5 amigos meus próximos, Orestes, a minha família tem uma empregada doméstica. Então, ela adquirir Covid vai ser doença ocupacional? Eu tenho um tio que tem uma lojinha ou um escritório que ainda está funcionando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, se a pessoa, a secretária, o secretário, não sei o quê, adquirir, vai ser doença ocupacional. E aí me parece ser um pouco difícil falar sobre esse nexo de causalidade. Né? Então, atividades que estejam alheias ao campo da saúde, a comprovação do nexo é muito difícil, né? E no plano fático, imaginar, eu conseguir determinar em que momento houve a contaminação é uma prova muito difícil, né? Talvez seja impossível. Extremamente difícil. E é claro, o ônus da prova, nesse caso desse nexo, ficaria a cargo do trabalhador. E aí a gente pode ter um reflexo muito grande no campo das ações judiciais, onde diversas pessoas podem querer entrar com ações, falar, não, mas eu adquiri no trabalho. Não, mas o que você fazia? Não, eu era empregado doméstico ou empregada doméstica, né? Tinha que me deslocar aí, mas na casa, na residência, não tinha ninguém. Não, mas no prédio tinha. Igual no meu prédio aqui em Campinas, no meu prédio já tivemos casos de Covid aqui no prédio. Né? Então, o simples pegar, às vezes, de uma maçaneta que você entrou no elevador, você abriu a porta tal, não necessariamente no ambiente de trabalho, mas nessas áreas periféricas, poderia sim caracterizar. Mas como que vai ser feita essa prova? Muito difícil. Você acha que esse relaxamento das regras relativas a exames periódicos por parte do empregador vai influenciar em algum modo a comprovação? Você acha que isso coloca o empregador numa situação de vulnerabilidade? Eu acredito que essas regras com relação à flexibilização dos exames periódicos, as regras até dessa
Por um acaso foi meu irmão que me ligou aqui. Espero que não está falando que pegou Covid. Eu achei que Então, estava. então assim, eu vejo que essas regras elas vieram mais para um campo de economia da empresa, né? Para você não gastar com profissionais, às vezes a empresa não tem um SESMIT interno, então ela precisa terceirizar, fazer pagamento de exames e tal. Então, eu acredito que seja uma regra que venha para afrouxar no campo financeiro da empresa. E se a gente já for analisar, essas regras, eu não vejo que teriam um impacto tão grande de prevenção do empregador no caso de um acometimento de Covid, porque o funcionário vai estar lá trabalhando. Se eventualmente ele adquire a Covid, o exame médico apenas vai atestar a existência ou não da doença. Não vai ser capaz de estabelecer um nexo de causalidade, falando, é claro, no campo das empresas que não trabalham relacionadas à saúde, né? Sim. Talvez entramos em um campo, às vezes, maior, agora eu estou dando uma viajada, mas um campo mais abrangente, que a gente pensa nesse nexo de causal imediato no campo da saúde, sem dúvida nenhuma. E a gente tenta isentar no campo administrativo das empresas. Mas a gente tem um limbo no meio, que são profissionais, exemplo, motoristas de ônibus, motoristas, às vezes, da empresa em si, né, que tem que fazer, às vezes, entrega, logística, empresas de logística. Então, esse meio campo, que não está nem no campo administrativo interno, nem no campo da área da saúde, talvez seja o maior problema para a gente conseguir saber se vai ter o nexo, se não vai, como caracterizar. Você bem lembrou, os motoristas de ônibus, principalmente no transporte coletivo, estão numa situação difícil, né? Você tem visto aí pela rua, por mais que haja esse isolamento social por decretos, né, do governo estadual, municipal, as pessoas estão se valendo muito do transporte coletivo e eles estão, eu vejo os momentos que eu saio na rua, estou vendo que eles estão lotados. Sim. Não que já não fossem lotados antes, mas parece que agora está mais. A tendência é aumentar por conta das restrições de carro. É algo que a gente tem que analisar ainda, talvez aquela situação onde você tem que estudar mais a fundo o impacto de uma sociedade. Porque às vezes uma pessoa dentro do carro, ela vai estar naquele ambiente dela fechado, a possibilidade de transmissão e de recebimento do vírus é muito baixa. Tendo essa restrição, e a gente tem situações de pessoas que têm que trabalhar, né? E não pode se deslocar com o carro, vão se valer do serviço de transporte público, ou até, no caso dos Ubers, né, transporte aplicativo. Sim, sim. Eu vejo isso muito complexo. E a gente foi trocar essa ideia, e algo que eu tinha falado há um tempo, eu estava dando essa semana aula para o pessoal da OAB, segunda fase, e acabei mencionando um campo um tópico da legislação previdenciária, a gente até comentou sobre isso, porque a legislação previdenciária que vem definir o que é o acidente de trabalho e situações equiparadas, né? Sim. Trazendo aqui o nexo de causalidade entre a doença e a atividade de trabalho. Está lá no artigo 20 da Lei 8.213. Só que nesse artigo 20 tem um parágrafo primeiro, que tem a linha, se não me engano, a linha A, B, C, ou um inciso, agora não me lembro, mas acredito que sejam as linhas, que fala que a doença endêmica, ela não é considerada doença ocupacional, salvo, e aí ela vem de novo com a ressalva, salvo comprovado o nexo de causalidade ou a relação dessa doença com a atividade. Sim. Então, a gente no Brasil já tem um histórico de doenças endêmicas, como dengue, febre amarela, malária, norte e nordeste, né? Mais norte. E nunca teve esse questionamento sobre não ser doença ocupacional, porque a gente já tinha isso na legislação previdenciária. Então, ao meu ver, a MP 927, vindo com esse artigo 29, ela cria mais tumulto do que pacifica a discussão. Porque ela amplia a discussão de uma forma gigantesca, né? Sim. E você tocou aí várias vezes nos profissionais de saúde. Você entende que esse artigo 26 da 927,
que tratou de forma um pouco diversificada o regime de 12 por 36 dos profissionais de saúde, para você é um regime, o que esse artigo previu? É um regime de 12 por 36 ou, na verdade, é 24 por 36 ou é 24 por 24? O artigo 26, quando ele vem estabelecer essas regras para os profissionais da saúde, acaba trazendo, né, a necessidade, talvez, de extensão da jornada por conta, de fato, do aumento do número de internados. Então, a gente vai ter um aumento exponencial gigantesco do número de pessoas internadas e talvez não haja a possibilidade de contratação de trabalhadores na mesma velocidade, ou a própria instituição hospitalar não tem capacidade, o aporte financeiro para contratar mais pessoas. Daí o artigo 29 autorizando essa extensão da jornada na 12 por 36. Aí traz duas situações, né? Uma situação que poderia se estender por conta do artigo 61, aquelas situações excepcionais, e o inciso 2, que fala que poderiam ser acrescidas horas extraordinárias, mas, se não me engano, ele fala entre a 13ª hora e a 24ª hora do intervalo. Então, ao meu entendimento nesse artigo, né, ao meu ver, esse artigo, ele acaba estabelecendo que estas horas do intervalo poderão ser transformadas em horas extras, né? E aí você teria o 24 por 24, né? E não a extensão, porque se você faz essa extensão do 12 por 36 para 24 por 36, você altera a jornada da pessoa em si. Sim. Porque o que eu vejo? Quando você estabelece a 12 por 36, supondo aqui um campo fático, das 8 às 20, né? Vamos pegar das 8 às 20, então 12 horas, descansa o dia seguinte, retorna das 8 às 20. Essa possibilidade de extensão que eu vejo de horas extras, a partir da 13ª até a 24ª, se a gente falar no campo do 24 por 36, quando essa pessoa sair, eu teria que contar 36 horas. E aí mudaria a escala dela, ela não entraria jamais no dia seguinte, ela entraria no outro dia, e aí isso poderia ser analisado no campo, que a pessoa perderia a jornada fixa. Seria uma implementação de jornada variável, porque a legislação ela autoriza entre a 13ª e a 24ª. Então pode ser, por exemplo, 13 horas num dia, 15 horas no dia seguinte, 18 horas no outro dia, 20 horas no outro dia. E você fazer o 24 por 36, você muda essa forma. Então, ao meu ver, né, no meu entendimento, quando se fala a possibilidade de se acrescer essas horas extras, seria suprimindo o intervalo interjornada, né, e pagando esse período como horas extras, onde a jornada continuaria uma jornada fixa, né, de 12 por 36, só que acrescendo essas horas extras. Por que eu vejo isso? Eu vejo isso porque antes da reforma trabalhista havia o questionamento sobre essas horas extras, né, poderem descaracterizar a jornada 12 por 36. Né? Tem uma súmula, se não me engano, do TRT do Mato Grosso, Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, eu não vou me recordar agora qual que é, mas é a súmula 44. Se não me engano, é TRT do Mato Grosso. TRT do Mato Grosso. E essa súmula 44 falava, horas extras habituais quebra a jornada 12 por 36. Né? E ele já avança, mesmo pós-reforma, porque no artigo que fala que, o artigo 59b, parágrafo único, que fala que horas extras habituais não descaracteriza a compensação, cria-se o raciocínio que a 12 por 36 não é compensação de jornada. Porque o próprio artigo 59-A, que fala da 12 por 36, no começo dele, a primeira leitura que se faz em exceção ao regime do 59, que é onde prevê a compensação. Então, a 12 por 36 é uma exceção à compensação.
Então, poderia ser ser desenvolvida a tese de que essas horas extras descaracterizariam, sim, o 12 por 36. Nesse momento, onde estão aumentando o número de pessoas em leitos, aumentando o número de pessoas em hospital, e esse hospital precisa do trabalhador em regime de horas extras, autorizar essas horas extras vem como uma forma de garantir que a jornada 12 por 36 não seja quebrada no campo judicial, né? Então, sim, ao meu ver, teria essa análise. Mas continuo pensando em ser 24 por 24. Sei. O Vinícius colocou aí uma pergunta questionando se é constitucional ou não essa jornada. Aí o Vinícius, eu adoro o Vinícius porque a gente tem alguns embates bem bacanas. A questão da jornada 12 por 36... ao meu ver, poderia sim ser considerada constitucional se estabelecida por acordo ou convenção coletiva. Então, por quê? Porque no artigo 7º, inciso 13, ele fala 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação ou a redução mediante acordo ou convenção coletiva. E aí eu vejo de forma tranquila você estabelecer uma jornada 12 por 36, se autorizado mediante acordo coletivo ou convenção coletiva, que aí, na minha concepção, seria considerada constitucional com base no artigo 7º. O acordo individual, para mim, não teria essa mesma força, esse mesmo suporte jurídico. Eu comungo da sua ideia. Vamos falar um pouco de teletrabalho? Bora. É possível controlar a jornada nesses regimes? Sem dúvida nenhuma. Para mim, aí a gente vamos até entrar num campo, Maurício, que a gente já estende aí também para falar do teletrabalho e do artigo 62, né? Porque o que acontece? Talvez hoje não tenha uma forma mais fácil de você controlar um trabalhador na casa dele do que um sistema, né? O PJ é um exemplo. Você entra, pluga no sistema e ele tem um timer lá de 30 minutos, até um tempo muito alto, que se você ficar sem fazer nada, o sistema fecha, trava. Então, o teletrabalho, aí levando para situações que a pessoa de fato trabalha com tecnologia da informação, tá? Não simplesmente, exemplo, eu vou falar agora um advogado, nós, por exemplo, na nossa área. Eu tô trabalhando em casa, já estou em isolamento faz 2 meses, fez 2 meses essa semana, e estou trabalhando normalmente, né? Então, só que a nossa atividade em si não acaba sendo um teletrabalho efetivo, né? Porque você vai fazer petição, você vai fazer outras coisas, você não está num sistema rodando. Quando você trabalha em sistemas, né, e aí a tecnologia da informação que trata nesse tema de fato é um sistema, a pessoa tem capacidade de controle. Então, a meu ver, a gente já entra que teletrabalho você tem como controlar a jornada. Então, já partimos desse princípio. Porém, o artigo 62 exclui horas extras, né? Horas extras para atividades externas, incompatíveis, gerentes, cargos de confiança e teletrabalho. Só que aí entra também o meu posicionamento que diverge, aí eu falo o meu posicionamento acadêmico, né? Aqui todas as respostas elas acabam sendo baseadas em análise acadêmica. Para mim, o artigo 69, ele padece de uma inconstitucionalidade, né? Para mim, acaba sendo muito difícil entender que uma pessoa não teria direito ao descanso semanal remunerado, por exemplo. Porque se a gente pegar o teor do artigo 62, ele fala, não se aplica ao regime previsto nesse capítulo. E o capítulo ele abrange não só as horas extras, mas as pessoas esquecem na hora de fazer essa análise, não só as horas extras, como o intervalo, o adicional noturno e o descanso semanal remunerado. Então, essas pessoas do 62, gerentes, teletrabalho, estariam excluídas de todos esses direitos, né? E autorizaria, e aí
eu sempre trabalho essa ideia, autorizaria que você exigisse trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a MP 927 foi clara de que acionamentos por aplicativos fora da jornada são considerados tempo à disposição. Então, veja só, como que você vai falar que a pessoa está em teletrabalho e aí não tem direito às horas extras, porque não tem como controlar a jornada. Ao mesmo tempo, ele pode ser acionado fora do horário da jornada. Da jornada dele. Vou mandar e-mail. Então, acaba tendo aquele monte de incompatibilidade que a argumentação ou de um não se sustenta ou de outro não se sustenta. Eu não sou contra, de forma alguma, o teletrabalho, eu sou um crítico da forma como foi feita. Porque quando veio a reforma trabalhista para estabelecer o teletrabalho, foram 3, 4 meses de debates. Né? E 3, 4 meses de debate sobre um tema muito, muito peculiar e que vai impactar, possivelmente, os próximos 15, 20 anos aí. Sim, certamente. Os próximos 15, 20 anos, certamente, nós vamos falar muito de teletrabalho. E aí eu puxo aqui, por exemplo, uma legislação que tem na França. A França regulamentou se não me engano, foi em 2017, janeiro de 2017 ou janeiro de 2018. Eu acredito que foi janeiro de 2017. Tá? Ela regulamentou a impossibilidade de empresas de pequeno porte, até 50 funcionários. Essas empresas não podem entrar em contato com os trabalhadores por e-mail, celular, WhatsApp, depois do horário de trabalho. Então, para fazer com que a pessoa tenha, de fato, um descanso, né? E você levando o teletrabalho, a pessoa não tem hora, a pessoa vai trabalhar. Eu tenho uma situação muito peculiar que me apareceu nesses dias, eu acho interessante de compartilhar com você e ouvir a sua crítica a respeito dela. A empresa estava buscando negociar com seus gerentes, seus cargos de gestão, uma redução proporcional de salário e jornada quando eles não têm jornada. Aí vem a pergunta, como compatibiliza isso? Como que você direciona a empresa e dá uma devolutiva que lhe garanta segurança no ato que pretende implementar e não prejudique direitos dos seus empregados, seus colaboradores? A primeiro momento, Maurício, por exemplo, me parece ser extremamente incompatível o instituto da redução de jornada com redução salarial para gerentes. Porque a partir do momento, gerente, teletrabalho, assim vai, quem já desenvolvia, né, a questão do teletrabalho, porque me parece que não há uma possibilidade de você conseguir compatibilizar os dois. Porque, veja, a partir do momento em que eu vou reduzir o salário, eu também vou reduzir a jornada. Só que essa pessoa não tendo jornada controlada, e aí a gente está falando, é claro, dos gerentes, diretores que não possuem, de fato, jornada controlada. Às vezes, a pessoa pode ser um gerente, pode ser um cargo de gestão dentro da empresa, mas que tenha esse controle de jornada. Existe isso no campo fático também. E nesse aspecto, não vejo problema. Mas, para essas pessoas, me parece um pouco difícil assimilar essa ideia, pelo menos para mim. Porque a gente volta naquela questão, vai reduzir a jornada dele, então quer dizer que ele tem jornada. Então, se tem jornada, teríamos que falar em horas extras. Ah, não, mas ele não tem a jornada controlada porque a legislação permite que eu não controle. A partir dessa redução, nós vamos controlar. Uai, então se você vai controlar, você pode controlar. E se você pode controlar, não faz sentido excluir ele dos direitos de horas extras. Eu vou até mais fundo aí, porque, ao meu ver, o artigo 7º da Constituição é claro que são direitos de todos os trabalhadores, urbanos e rurais, não excluiu ninguém. E aí vem o inciso 13, jornada de 8 horas.
quando o artigo 7º quis excluir algum tipo de trabalhador do sistema de horas extras, a Constituição fez de forma expressa no parágrafo único. Isso lá atrás, a gente tem que falar lá atrás, né? O pessoal aí que pegou agora esses últimos cinco anos aí. Pois é. Uhum. Não vai ter essa noção. Mas antes de 2013, que foi quando veio a medida a emenda constitucional das domésticas, só a partir de 2013 as domésticas passaram a ter horas extras. Antes elas não tinham. Então, quando o legislador quis tirar alguém de ter o direito de receber as horas extras, ao meu ver, ele fez de forma expressa no parágrafo único. Então, eu tenho essa análise, e acaba sendo uma análise um pouco mais assim humana, que não me entra na cabeça você falar que uma pessoa tem que trabalhar 12 horas por dia, 15 horas por dia. E uma vez eu estava conversando com alguém, falando que, mas Ores, o gerente não é para ter. Eu falei, tá, então eu posso pegar um gerente e exigir dele 24 horas de serviço por dia. Não pode, porque senão você vai tomar uma ação de dano existencial. Eu falei, mas para ter o dano existencial eu tenho que ter um limite. Porque então, o que seria aceitável? 20 horas seria aceitável? 16 horas seria aceitável? Então, entramos em um campo que a meu ver, essa análise do teletrabalho e redução do salário, por exemplo, para cargos de gestão, redução do salário para quem desenvolve teletrabalho, é muito complicado você tratar isso. E é o que me parece, entramos em um campo em que o ônus que tá sendo distribuído para manutenção desses contratos, o ônus está partindo exclusivamente dos trabalhadores em si. Né? Sim. Os trabalhadores que estão arcando com esse ônus de se manter o emprego. Você tem que ter menos direitos para que o seu emprego seja mantido. Me parece, né, que não se tem hoje uma visão do direito do trabalho e essa concepção do direito do trabalho como um sistema de proteção e de equilíbrio social entre o capital e o trabalho, né? Sem nenhum discurso aqui que o trabalhador não pode ter direito. Não, o que você podia fazer era flexibilizar para determinados pontos. Exemplo, 70% da mão de obra no Brasil é ocupada por EPP e ME. Só que a medida provisória é direcionada para todo mundo. Então, a multinacional, que tem 10 mil funcionários, vai se valer da mesma maneira que a padaria do Zezinho, que tem 3 funcionários. Né? Ou que o bar do Joaquim, que tem 1 funcionário só e que às vezes paga o salário ali. E você ter que compatibilizar e colocar na mesma regra tudo, me parece que gera um distanciamento maior. Sim. E você acaba colocando apenas nos trabalhadores esse ônus. Né? Verdade. Eu estou vendo que a Vanessa Gimenez apareceu aí, grande colega de faculdade. Quanto tempo juntos aí. É sua aluna, viu? Tá mandando um abraço pra gente. Que legal, que bacana. Eu tô aqui, quase saindo desse tema do teletrabalho, dessa dificuldade de você estabelecer uma jornada para quem exerce cargo de gestão, eu lembrei, nossa, voltei lá em 2008, 2009, uma sentença do nosso saudoso Sancler Lima e Silva, em que ele veio com uma tese que na época foi bem recebida, foi muito elogiada, e que ele deu horas extras para o gerente na situação no artigo 62, simplesmente medindo a tarefa, se era excessivo ou não. Isso depois, lógico, veio fortalecer a tese do dano existencial e tudo mais, que hoje é amplamente massificado. Mas naquela época foi muito elogiado. Eu lembro de estar assistindo uma aula com ele no curso do Lassier, e ele trazendo para a gente essa sentença, foi bonito de ver a felicidade com que ele estava expondo esse argumento. E pensando nisso, eu imaginei, não seria o caso, então, se eu quero reduzir jornada de alguém que não tem controle de jornada, numa situação de emergência, não em CNTP, eles não estão falando em CNTP, certo? Mas numa situação de emergência, você medir
estimar a tarefa habitual de uma pessoa que tem esse cargo de gerência, esse encargo de gerência, para a partir disso poder definir, olha, você tem uma redução de salário, mas você também tem uma redução de tarefas. E aí eu consigo encontrar um denominador. Mas isso é qualitativo, às vezes, não é quantitativo. Porque às vezes a tarefa feita por um gerente não é quantitativo igual uma produção de esteira. Sim, né? Sim. Uma produção em massa, ou igual eu advogava para grandes metalúrgicas aqui da região, você tem uma linha de produção, produz 60 peças por minuto, e esse é o tique da linha. Então, Fordismo. Quando você tem de uma forma quantitativa mensurar o trabalho, faz algum sentido. O problema é quando o trabalho é mensurado de forma qualitativa. Aqui eu trago um exemplo do que a gente pode pegar na esfera trabalhista, na esfera do direito. Né? Tem dias que você faz petição em 10 minutos, tem dias que você demora 2 dias para fazer uma petição. Exato. Então, o Vinícius traz uma sugestão interessante aí. Reduzir o número de dias da semana ou mesmo do mês. Uma solução. Mas o gerente não tem direito a descanso semanal remunerado? O gerente não tem direito a descanso semanal remunerado. Descanso semanal está no artigo 67 da CLT. O artigo 67 da CLT está no capítulo que não é aplicável para os gerentes. Sim, e daí a sua crítica, né? Daí a minha crítica. Não é só o controle de jornada. Não é só o controle de jornada. Então, sim, assim, se eu quiser cobrar 7 dias por semana, eu posso. Porque se contra essa argumentação minha se sustentar que ele teria direito ao descanso semanal remunerado pelo artigo 7º, 15, aí eu faço a contrapergunta, por que não o 7º, 13? Sim. Sacou? Entendi. Então, acaba sendo essa análise. Fazer a redução de forma de produção, acho que seria até possível, plausível. Mas desde que fosse uma condição quantitativa e não qualitativa. Sim. Porque às vezes você pega um gerente que ele precisa, vai fazer a gestão não só dos trabalhadores, mas de processos, procedimentos e tal, e às vezes você precisa isso em larga escala. Às vezes ele vai demorar um tempo num procedimento, menos tempo no outro. Como controlar isso? É muito, muito, muito complicado. É complicado e tempos extraordinários também requerem soluções extraordinárias. É difícil encaixar na nossa regra. E é muito difícil até, Maurício, eu estava pensando, quando você falou assim, não são as condições normais, né, que nós estamos, em situações emergenciais a gente teria que pensar em alguma coisa mais não vou falar drástica, né, mas mais profunda, uma solução mais profunda. O problema é a gente utilizar esse momento que nós estamos vivendo e outras situações vão surgir, com certeza, né? Eu acho que nem o mais visionário das pessoas poderia imaginar o que nós estamos passando hoje. Sim. E essa situação certamente vão surgir outras situações, e aí a gente, cada vez que surge essa situação, vamos flexibilizar. Mas que jeito? Né? Qual que é o limite para nós flexibilizarmos? E mais, qual é a situação de emergência para ser considerado, qual é a situação que você deve considerar como emergência para gerar essa flexibilização? Sim. Orestes, pediram aí se a live estaria gravada, então eu respondo que sim, nós vamos salvar essa live. E nós estamos também colocando elas, todas as lives que fizemos, nós estamos colocando elas num perfil no YouTube. Depois nós vamos divulgar esse endereço, esse perfil, para todo mundo poder acessar tranquilo, tá bom, gente? Então não vai ficar dependendo só daquelas 24 horas, não. Aliás, aproveito, né, para os seus seguidores aí que não estão acostumados com a gente, para seguir o nosso perfil, que é o Hierarquia Dinâmica, aqui no Instagram. Nós colocamos posições bem divergentes lá e acho que suscitam um debate, isso é muito positivo, né? Sim, sim. Aliás, falando em debate, muito debate, não é o tema de hoje, mas só para lembrar que
por conta dessas audiências telepresenciais que já começaram, de início as de conciliação, mas logo mais as coletivas de partes e testemunhas, pelo escritório do meu trabalho, que é o Finoc Ustra, nós vamos organizar amanhã um webinar, nas 11 da manhã, tratando de aspectos práticos das audiências, e é um webinar voltado mais para partes e testemunhas do que propriamente os advogados. E depois que terminar essa live, então nós vamos colocar o link para acesso a esse webinar, quem tiver interesse, e também trataremos de manter gravado para depois colocar no YouTube, afinal de contas nem sempre as pessoas estão disponíveis no horário que vai acontecer, né? O ao vivo Legal, nem sempre ajuda, né? Marca aí, me marca também, aí que eu posso compartilhar com o pessoal aí. Vou fazer sim. Eu estou vendo que a gente já caminhou bastante na nossa live, eu já percebi que nós não vamos conseguir esgotar o que eu queria indagar de você, então eu já vou te fazer um convite, vai ter que voltar uma segunda vez. Para mim é sempre um prazer, sempre participar, ainda mais de duas pessoas tão queridas como você e o Vinícius. Valeu, muito obrigado. Agradeço em nome do Vinícius também. Orestes, eu gostaria de explorar a revogação da MP 905 em relação ao acidente de trajeto. Só que eu acho que isso provoca um debate extenso e, pelo que eu pude já entender de live no Instagram, nós não vamos conseguir esgotar isso aqui em 10 minutos. Então eu até faria a sugestão de colocar isso para uma segunda oportunidade e, de repente, eu fazer... Só 10 minutos? Não, faltam 12. Pô, passou rápido. Passa muito rápido, a gente não consegue fazer nada. Então eu vou fazer, se você concordar, eu faço perguntas menores, que bora lá. Talvez não suscitem tanto debate, e a gente vê o que é possível, e depois a gente combina uma outra data que você esteja disponível, a gente faz uma nova live aí, faz uma boa divulgação também, né? Perfeito. Eu gostaria de perguntar para você a respeito de banco de horas. Então, essa MP trouxe um banco de horas excepcional, ela relativizou a regra de banco de horas estabelecida na CLT, depois da reforma. Para você, esse banco de horas excepcional, ele pode ser fundido, mesclado com banco de horas que já estivesse em curso, ou não? A gente deveria tratar de forma isolada? Eu vejo assim, a MP 927 ela trouxe muita coisa para facilitar e para tentar manter esses empregos, como teletrabalho, banco de horas, a compensação, antecipação de férias. E logo que veio essa MP 936 autorizando a redução da jornada e suspensão dos contratos, as empresas ficaram mais tendentes a fazer essa suspensão e redução e deixaram de analisar esses institutos, né? Então, todos esses institutos que poderiam, a um primeiro momento, serem utilizados para depois, num caso mais extremo, como eu acredito que possa acontecer mais para frente, se valer dessa suspensão ou redução, já queimaram a largada agora. Eu sempre fui um defensor do banco de horas e eu vejo que de fato, ele traz uma nova forma de banco de horas. Se a empresa já tinha um banco de horas estabelecido, aí falando como segurança jurídica, né? Falando por segurança jurídica, se eu estou falando pela empresa e pelo sindicato dos trabalhadores, eu faria o banco de horas, zerando o banco de horas anterior e estabelecendo esse novo. Porque seria muito difícil você ter os dois bancos e compatibilizar os dois bancos, com um prazo para compensação, né, no banco de horas antigo, e outro prazo para compensação nesse banco de horas novo. Então, eu acho que assim, não vejo... Não, a minha mãe entrou aqui. Minha mãe. Um beijo. Oi, mãe. Pô, a minha não entrou, caramba. Não está no Instagram. Então, assim, eu vejo que compatibilizar os dois institutos seria mais prejudicial, né? Porque a gente estaria falando, então, horas antes do novo banco de horas, para serem compensadas de uma forma, horas desse período para serem compensadas de outra forma. Então, muito difícil você estabelecer a coexistência dos dois. Ao meu ver, o mais adequado a se fazer seria
ou zerar o banco antigo, né? Ou transferir essas horas para agora, para um descanso agora e compensar e estabelecer novo banco de horas no futuro. Então, meu entendimento é assim, não afasta a coexistência, né? A MP não afasta a coexistência dos dois, mas na prática, para você conseguir efetivar essa coexistência, será muito, muito, muito difícil. Exatamente. Eu concordo com você quando menciona que as empresas deveriam estudar um pouco melhor a MP 927 antes de queimar os cartuchos da 936. O Vinícius aí, zerar banco de horas anterior, melhor solução para apurar. Essa para mim seria a situação mais lógica, né? Porque a matemática para conciliar os dois depois é difícil. Não, porque a gente leva para um campo, Maurício, que a compensação ela vai ser feita 18 meses depois de terminado o estado de calamidade. Sim. Pelo decreto legislativo de março, o estado de calamidade vai até o dia 31 de dezembro. Mas isso é a nossa perspectiva de hoje. De hoje. E se for estendido? E se for estendido para 2021, a gente está falando, talvez, num campo de compensação para daqui 1 ano e meio, 2 anos ainda para frente. Então, e verbas de natureza alimentar. Não é? E outra coisa, uma empresa grande, aí eu volto naquele campo, uma empresa grande que tem uma assessoria consegue fazer um banco de horas, porque tem gente dedicada para isso, tem sistema para isso. O problema é que você pega uma bodega, né, uma padaria, um negócio, que o cara malemar paga um contador, não paga advogado trabalhista, né, porque ele tem o contador, com respeito, é claro, a classe, mas ele tem um contador que ele acha que vai resolver todos os problemas, tal, não sei o quê, e acaba sendo muito complicado explicar, e às vezes não querer fazer errado ou por maldade, mas às vezes por ignorância no sentido de desconhecimento. E depois provar isso de forma matemática é muito complicado, muito complicado. Pois é, exatamente. A gente já andou um pouquinho. Eu sei que esse terreno é pedregoso. Nós temos 2 assuntos. Ou força maior, ou fato do príncipe. Eu escolheria ouvir sua opinião sobre fato do príncipe. Lembrando que hoje mesmo peguei uma decisão acho que foi no Rio de Janeiro, uma decisão de reintegração de empregados que sim, tinham sido dispensados com base na alegação de fato do príncipe. A questão do fato do príncipe, ela vai gerar discussão ainda por muito tempo, né? Por quê? Porque quando vem o artigo 486, se não me engano, né? Artigo 486. Sim, 486. 486 da CLT, que trata do fato do príncipe, eu tive uma situação que eu vivenciei quando eu era estagiário, no começo 2004 foi isso, fevereiro de 2004. Nós tínhamos a autorização para bingos, né? Não sei se você lembra disso, das casas de bingos. Aqui em Campinas tinha o bingo popular, não sei o quê. E eu fui advogado, fui fazer estágio no escritório e eu entrei justamente na semana em que veio a legislação que fecha a casa de bingo. Então, fecharam as casas de bingo. Se não me engano, foi uma MP que veio e que depois se consolidou, mas fecharam as casas de bingo. Casas de bingo mandaram todo mundo embora. Todo mundo embora. E eu lembro, eu tenho até hoje essas defesas, os modelos, que na época nós alegávamos o fato do príncipe, né? Então, advogando para esses bingos, nós falávamos, primeiro, tem que ter a gente pedia a inclusão, né, da união como litisconsorte, que não era deferido, por óbvio, e suscitávamos o pagamento de aviso prévio e multa de 40% pelo governo federal. E a gente teve 400, 500 casos no escritório, e se não me engano, acho que apenas um julgado, tivemos um só ou 2 julgados na cidade de São Paulo, que reconheceu como fato do príncipe, e que foi revertido depois no tribunal. Tá? Que era tida por ilegal, né? Essa que era ilegal. Não que era ilegal, mas é que falava-se que a atividade era precária,
porque ela continuava existindo com base em autorizações provisórias, legislações provisórias. Então, era uma atividade tida por precária e, por conta disso, não aplicaram o fato do príncipe. Sim. Ao meu ver, para essa pandemia de hoje, primeiro a gente teria que se ater ao texto da lei, ter a extinção. Você tem 2 minutos. Então, vamos lá. Você teria que ter a extinção da atividade. E ainda que tivesse a extinção da atividade, o fato do príncipe não ia gerar o pagamento de todas as verbas rescisórias pelo governo. É só as verbas indenizatórias. E, ao meu ver, verbas indenizatórias, aviso prévio e a multa de 40%. Porém, esses fechamentos que estão ocorrendo não ocorrem por conta de atos do governo em si. Não há uma intenção do governo em gerar esse fechamento, mas sim uma situação de calamidade em que toda a sociedade é colocada em isolamento. Então, pelo fato de faltar aí a motivação necessária para o ato, para caracterizar essa responsabilização do governo, eu acho muito difícil ter uma responsabilização do governo municipal ou estadual. Não me parece ser um caso de fato do príncipe. Mesmo em lockdown, né? Mesmo em lockdown. Porque o fechamento não é para aquela atividade, ou para aquele estabelecimento, ou para aquela situação. Sim. É uma situação que vale para todo mundo. Sem contar o fato de ser temporária, né? Isso aí vai passar. É que a gente tem que pensar assim, quanto tempo vai demorar? Sim. Porque pode durar 15 dias e pode durar 6 meses, né? Sim. Então, vai restabelecer a atividade. Então, todos esses argumentos, para mim, assim, fato do príncipe, eu acho completamente incabível no caso. Eu também. Eu acho que a Justiça do Trabalho não vai entender de outra forma. Não é? E até no campo da força maior, também teria a necessidade de extinção do estabelecimento. Não, tem muita gente mandando embora por força maior, mas continuando com a atividade. Para mim, seria caso de encerramento da atividade. Aí poderia ser plausível a força maior. Sim. Orestes, infelizmente, 1 hora passa muito rápido aqui com a gente. Tem muito mais coisa para falar. Muito bom. Queria renovar o convite para você voltar aqui. Pedir para as pessoas que estão aí seguindo, que sigam você também no seu perfil, no perfil da Hierarquia Dinâmica. Né? Acompanhem os debates que a gente está trazendo aqui. E deixo a palavra com você agora para o encerramento. Beleza, eu que agradeço. 1 minuto. Eu que agradeço, Maurício, agradeço muito aí a oportunidade. Obrigado. Tenho certeza que foi a primeira, será a primeira de várias aí que nós vamos ter. E me coloco também à disposição sempre que vocês precisarem. Você, o Vinícius, agradecer muito o carinho de vocês. Mandar um abração para o Vinícius aí. E para o pessoal que assistiu a gente também. Agradeço muito. Valeu. Muito obrigado, Orestes. Um grande abraço. A gente vai se ver rapidinho, hein? Tenho certeza disso. Um abraço. Até, um abraço.